Vamos para um tema muito sério. Muito sério mesmo. Tanto quanto eu julgo saber, original em Portugal, finalmente, diria eu, faz manchete do Correio da Manhã de hoje e prende-se com o facto de uma professora estar, neste momento, terá que cumprir 6 anos de cadeia efetiva por bater em alunos. A professora foi condenada a 6 anos de prisão por maus tratos a alunos. Temos na nossa presença a Teresa Paula Marques, psicóloga na Academia da Psicologia da Criança e da Família, que não é uma estreia aqui na CMTV, mas comigo é uma estreia. É verdade. Não é? Bom dia. Comigo Bom dia. são só 25 anos de carreira. Para aí. Sim, Querem explicar isso? Não. Queremos. Queremos. Nós começámos a nossa carreira na imprensa juntas. Dividíamos a página. Dividíamos até uma página É numa verdade. revista que se chamava a Revista Dona, Exatamente. dirigida pelo Alexandre Paes. E, portanto, nós somos amigas talvez há muito 25 tempo. anos. Exatamente. Não, há 22. Porque quando a Dona se lançou, essa revista, eu estava grávida. Não sabia ainda. Porque a fotografia com que eu Estavas, saio... sim, senhora, a fotografia estavas, com sim, que eu saio, já estava grávida, não sabia, mas estava verdade. grávida. Não, Portanto, mas conhecemos-nos há muitos anos. Mas há 22 anos tu terias 40, mas a doutora tinha Eu tinha acabado de cinco. nascer. Tinha acabado de nascer. Não, a Teresa sempre foi muito mais nova que eu. Mas assim, uma diferença abismal. E também Não, o professor... Tive que até levá-la pela mão. Claro. Foi. E também o professor Rui Pereira, que já é uma presença de excelência E uma referência. aqui no nosso programa. Vamos, se calhar, começar pelo professor. Professor, estamos aqui perante uma pena, não é? Que eu não me recordo, pelo menos em Portugal, que tenha sido alguma vez aplicada a uma professora de uma pena de prisão efetiva por maus tratos a alunos, neste caso, pelo menos a 19. Não é só uma pena de prisão efetiva, como uma pena relativamente severa, de 6 anos de prisão. É evidente que o crime de maus tratos é punido com prisão de 1 a 5 anos, a pena máxima é inferior. A professora, segundo julgo saber, também é indiciada de crimes de ofensa à integridade física grave, por serem contra crianças, que são puníveis, se forem ofensas simples, com pena de prisão até 4 anos. Mas aqui o que faz a diferença é que existem vários crimes contra várias crianças. A professora tinha... Estamos a falar de crianças de 6 anos, convém. Sim. Crianças muito novinhas, estamos a falar, suponho eu, de cerca de 18 crianças, e grande parte delas, se não todas, terão sido objeto de maus tratos da professora. Ora bem, o que é que se passa? Até há umas dezenas de anos, a sociedade portuguesa era relativamente condescendente com estas condutas. Achava-se que o castigo corporal dos alunos, por exemplo, na antiga escola primária, era admissível. Muito antiga. Sim, mas muito ainda, antiga. ainda no meu tempo. Eu não tenho problemas em dizer a idade, tenho 59 anos. Mas, quando eu andava na ó, escola professor, primária... Eu acabei o curso em 1980, portanto eu começo a exercer em 80, em 1980 já não era permitido. Sim, de acordo, mas quando eu Estamos era... a falar antes do 25 de Abril. Sim, muito antes. Quando eu era criança, quando eu andava na escola primária, ainda se usava dar reguadas pelos erros cometidos. E as orelhas de burro? Desculpa interrompê-lo. Daqui das meninas há alguém ainda desse... Todos. Só passar por aqui para se perceber o que era prática... Diga, querida. Era reguadas mesmo, e havia até uma professora que tinha uma cana da Índia, para não se levantar e dar reguadas, batia com a cana da Índia na cabeça do aluno. Claro. Isso é do seu tempo. Do meu tempo. Amigo. A mesma coisa. Eu cheguei a levar, ir para casa com hematomas na cabeça, de bambu que usavam na altura. E havia aquela pedra da gente escrever. Sim. Ardósia. Que eu era uma pessoa muito irrequieta e a Tarjana tinha aquelas ripas em volta, aquelas tábuas, com a pedra na cabeça. Mas mais recente, a minha filha tem 32 anos e na altura dela, 6, 7 anos, a professora também dava umas reguadas. Ela até era muito gira porque dizia, eu não fiz nada, porque uma criança portava-se mal e ninguém delatava os outros. Claro. Depois levavam todos. No entanto, ela dizia, já não dou mais flores à professora, mas depois de seguida esquecia. Portanto, é ainda mais recente, no meu tempo também. Mas já não era permitido. Enquanto que, como dizia o professor, naquela altura era quase uma coisa vista com normalidade pelos pais. Os pais até deixavam, diziam às pessoas, bata, castigue, tudo isso. Na altura da sua menina já não era admissível. Mas no meu tempo era. Mais pertinho, por favor. Sim, no meu tempo Sim. levava-se muito, mas levavam mesmo. Por qualquer coisa de nada, a professora batia.
Minha querida, vamos só ficar aqui com o teu último testemunho. Nós estamos... Porque a Ana, desculpe, a Ana é educadora de infância e as regras são completamente diferentes hoje, não é? Sim, é impensável bater-se numa criança. Isso está completamente fora de questão já há muitos anos, como diz a Maia. No entanto, eu tenho 46 anos e levei algumas reguadas. Sim. Com uma régua de madeira que deviam, que se fartavam. Sim, doía. Este inquérito foi muito significativo, porque temos aqui dois estratos sem distinguir idades. É o extrato da linha dura, em que era também com a varinha, com a cana na cabeça, e é a linha mais moderada, que já era do meu tempo, que era só reguadas. Agora, de qualquer maneira, tudo isto é completamente anacrónico. Mas tínhamos depois a tortura psicológica, que era as orelhas de burro, era o ficar virado para a parede, era o não ter recreio. Que é muito grave. Mas E então, os outros assistirem também a essas situações. Mas então os castigos físicos são inadmissíveis, porque, vejamos, eu ainda ontem tive a oportunidade de o dizer aqui na CMTV, nós quando falamos em adultos, temos claro, em termos de valores de civilização, que não admitimos castigos corporais. As penas corporais, que eram admissíveis na Idade Média e que, infelizmente, ainda existem em alguns Estados fundamentalistas, não são admitidas, são proibidas constitucionalmente e no Código Penal. As pessoas podem ser presas, podem ser obrigadas a pagar multas, mas não podem sofrer castigos corporais. Ora bem, por que razão é que as crianças, coitadinhas, seres indefesos, hão de sofrer castigos corporais? Os homicidas, os violadores não sofrem. No plano pedagógico, é absurdo pretender que as crianças só podem ser educadas à força, de forma bruta, porque é evidente que há formas de educação, as crianças têm de internalizar normas, há prémios, há castigos, mas não têm de sofrer ofensas corporais. Agora, quanto à sociedade portuguesa, tal como a Maia disse, de facto, ainda na década de 60, os tribunais superiores portugueses, os tribunais de relação, há vários acórdãos, aceitavam com liquidez que os educadores podiam aplicar castigos corporais moderados às crianças, tal como os pais. Portanto, exatamente. Era uma extensão, digamos assim, do poder paternal em relação a esses castigos. Ora bem, o que é que este acórdão tem de importante? Veremos, provavelmente vai ser interposto recurso. Mas esta decisão judicial tem de importante marcar realmente uma viragem, porque os tribunais já anteriormente tinham condenado pela prática destes crimes, mas nunca que eu saiba com esta severidade. Este é um sinal que é dado realmente à sociedade. O direito, muitas vezes, tem também esse papel transformador das mentalidades e é necessário que as pessoas pensem duas vezes antes de ofenderem corporalmente as crianças, porque as crianças são especialmente indefesas, não se podem defender e é muito covarde agredir uma criança. E neste caso era um número elevado de crianças, o que explica a pena. Foi Significa que a senhora estava altamente perturbada. Paula, Teresa Paula, como é que de facto, quais as implicações de facto que estas estruturas, este tratamento da professora poderá ter no futuro destas crianças? Mãe, antes de tudo gostava de elogiar a colega da professora que vai denunciar esta situação, que acho extraordinário, porque sendo uma colega, muitas vezes as pessoas recuam um bocadinho, não vou denunciar porque é uma colega. Ela é denunciada nós ontem falávamos por uma nisso. colega. Eu acho extraordinário e acho que é de elogiar. Em relação às crianças, de facto, isto tem um impacto brutal. Pode ter ou não, mas à partida já temos um mau começo, uma vez que são crianças muito pequeninas, são crianças a média de idade, os 6 anos, portanto estamos a falar do primeiro ano de escolaridade, o início da escolaridade. Claro que possivelmente elas, eu imagino que o que aborrecesse se calhar um bocadinho a professora era elas não terem ainda as regras do estar sentado, aquelas coisas que nós sabemos que o primeiro ano também serve para instruir os alunos nesse sentido, as regras depois. Exatamente, é exatamente isso. Mas de facto esta senhora claramente não tem vocação porque é preciso ter vocação também para ensinar e sobretudo crianças tão pequeninas. E também é preciso estar em bom estado psicológico. Exatamente. Possivelmente a senhora não estaria e deveria ter tido essa consciência, procurar ajuda e não estar a fazer um mau trabalho, porque estas crianças certamente terão tido algumas manifestações de ansiedade, se calhar os pais, por desconhecimento, não estiveram atentos. Exatamente, porque habitualmente há ou regressão no desenvolvimento, por exemplo, poderão voltar a fazer xixi na cama, porque ainda estamos aqui no limite
de iniciar. De facto, há muitas que até aos 5, 6 anos ainda fazem xixi, não é? E certamente terá havido essa regressão, certamente terá havido pesadelos, terá havido alguma resistência a ir para a escola, enfim, todas essas coisas problemas de alimentação, uma maior recusa na alimentação, marcas físicas, exatamente, porque pelo que eu li no Correio da Manhã de hoje, a senhora fazia mesmo, portanto, infringia mesmo maus tratos físicos, além depois das ameaças e para além disso, mesmo a ameaça de morte, pelo que li, quando se faz a ameaça de morte a uma criança, a do lado também fica aterrorizada, não é? Porque a morte é algo absolutamente terrível, não é? Claro. E então estas crianças precisarão todas de um apoio, inclusivamente da escola, não é? Porque isto também pode condicionar a imagem que elas têm da escola, a imagem que elas têm, não é mais exatamente, não é? Sem dúvida, essa é que é a minha verdadeira preocupação. Local, se a conselheira da escola está fechada. No entanto, a jornalista Sofia Pissarra encontra-se nas imediações da escola, neste caso junto de uma papelaria, onde à boca pequena já se ia falando, ao que parece, Sofia, de que existiam estes maus tratos destas crianças. Bom dia, Nuno. Precisamente, a escola Santos Matos está encerrada para o período de férias escolares. É uma zona onde há aqui algum comércio e, por isso também, estes casos já eram aqui relativamente conhecidos de algumas pessoas. É o caso da dona Vitalina Duarte, tem uma papelaria aqui junto à escola há cerca de 30 anos e já tinha ouvido comentar de que haveria esta situação. Havia, efetivamente, ouvi um sururu sobre esse assunto já há algum tempo. Não sabia quem era a professora, não sabia a quem se dedicava, quem teria sido os garotos que teriam sido molestados, se assim foram, mas hoje fiquei, de facto, foi surpresa verificar quem era a professora em questão. Uma pessoa que aqui vinha com regularidade e que eu tenho as melhores referências como pessoa dentro da escola, não sei o que se passou. Ficou surpreendida quando se apercebeu desta pessoa, apesar disto ser um caso que remete para o ano letivo de 2012-2013, esta professora deixou de frequentar aqui a zona da escola? Deixou. Nunca mais vi a senhora. Nunca mais vi a senhora. E não sabia se essa professora tinha sido transferida para outro local. Pronto, não, aqui dentro da loja não ouvi comentário quem era e quem deixava de ser. Hoje confrontei-me de facto a situação ao verificar quem era a professora. Mas fora da escola era uma pessoa que tinha um trato bastante educado com as outras pessoas? Completamente. Nunca ouvi qualquer outra informação ao contrário. Mesmo com as outras colegas, quando vinha aqui? Sim. Vinham 2, 3 colegas, compravam tabaco, jogavam no Euromilhão. Pronto, jogavam nos jogos da Santa Casa. Não tenho qualquer outra referência contraditória. Obrigada. Fica então também aqui a opinião de uma das pessoas junto à escola. Estamos numa papelaria muito próximo aqui da Escola Santos Matos, que está atualmente encerrado. Tivemos a oportunidade de falar com outros comerciantes. A grande maioria desconhecia este caso e ficou, portanto, surpreendido, tal como a dona Vitalina Duarte, aqui ao saber quem era a professora envolvida neste caso. Recordo, Inês Louro foi suspensa também de funções, mas foi condenada a 6 anos de prisão por maus tratos a alunos de 6 anos durante o ano letivo de 2012-2013, na Escola Santos Matos, em Venda Nova, Amadora. Muito obrigado, Sofia Pissarra. Se justificar, voltamos ao contacto contigo, se encontrares mais informações junto da escola. Muito obrigado. Falava a Teresa de uma máscara social, não é? Exatamente, uma máscara social. Isto é muito comum, que esta senhora estava a dizer, que a professora seria muito simpática, fora de portas, digamos assim, mas dentro da sala de aula ela exercia esta violência contra os mais fracos, não é? Portanto, e é algo às vezes difícil realmente de detectar, porque, como a Maia sabe, que foi professora, dá-se as aulas com a porta fechada, não é? Portanto, só se houver um auxiliar que passa, ouve os gritos, ou realmente uma colega que se vá percebendo do que é que se está a passar dentro daquela sala de aula. Ou então uma diretora como a Maia. Como eu, porque eu fui diretora de escola e contava ao Nuno aqui há pouco, e quem trabalhou comigo lembra-se bem, que eu entrava pela sala sem me fazer anunciar. Batia à porta e entrava. Exato. A meio de qualquer aula. Fosse aula de português, fosse aula de meio físico. Como sabes, há interdisciplinariedade no primeiro ciclo. E eu, com regularidade, sem me fazer anunciar, entrava, e falava com os meninos, falava com a professora, ia saber se estava tudo bem.
E apercebi-me, até uma dada altura, de uma professora que tinha agredido violentamente uma criança. Ela tinha uma nódoa negra muito extensa feita pela professora. Imediatamente eu abri um processo disciplinar a essa professora, mas curiosamente não contei com o apoio dos pais. Tiveram receio por se tratar de uma pessoa da terra. Pois, das represálias, etc. Exatamente, aquela sanção social era uma pessoa da terra. Eu não era uma diretora paraquedista, como se chama a quem vai de fora, e portanto houve ali esse tal protecionismo que eu não percebo quando os pais não põem os filhos em primeiro lugar. Tenho medo das represálias depois, Maia. Ainda por cima, uma professora primária, habitualmente, isto varia um bocadinho de escola para escola, mas a regra é acompanhar os alunos do 1º ao 4º ano, não é? Mantém-se. E, portanto, ou mudam de escola, não é? Às vezes só há uma professora. Nestas terras só há uma. Claro. Portanto, aí há um grande problema e que os pais, de facto, deveriam pensar 2 vezes nas repercussões que isto tem a nível psicológico e a nível, como estávamos a dizer quando interrompemos, da imagem que se tem da escola, não é? Porque todos nós, eu pelo menos, eu ainda ontem disse no Rua Segura, que eu lembro-me perfeitamente da minha professora, de uma das minhas professoras primárias, porque eu tive várias, como andava em África, Portugal, tinha várias, mas lembro-me, é um carinho que eu tenho por aquela senhora, que infelizmente já faleceu, mas que marcou a minha vida pela positiva. E realmente, estas crianças... Compravam-nos queques às escondidas para nos dar. Eu tinha uma que nos dava repulsados, também tenho boas recordações. Exatamente. Mas voltando um bocadinho à questão da máscara social, eu não sou psicólogo, mas gostava de dizer, numa perspectiva de leigo, só o seguinte. Eu acho que realmente há máscaras sociais, mas também há uma espécie de scripts que nós executamos na nossa vida. Quer dizer, a professora provavelmente era uma pessoa simpática e cordata na sua vida social ali na vizinhança. E era outra dentro da sala de aulas. Nós somos vários. Por vezes fala-se em atores e pessoas... Estão nas pontas, certo, não é? Mas por vezes fala-se em atores e pessoas muito mediatizadas que se transfiguram quando representam e depois na vida corrente são extremamente tímidos. Estou-me a lembrar do Woody Allen. É uma pessoa extraordinariamente tímida. Maria Rueff, por exemplo. E a representar, ou a Maria Rueff, enfim, são pessoas que se transfiguram. Nós, na nossa vida, obedecemos a scripts. O problema é que há scripts que não são admissíveis. E a professora está aqui numa parte muito importante da sua vida, em que lida com crianças, lida com esses seres frágeis e forma cidadãos para a vida. Porque, mais tarde, estas crianças podem repercutir esses comportamentos. O que é que elas estão a aprender? Estão a aprender a ser violentas? Mas elas desmotivam-se da escola. Ter medo. É isso que é problemático, não é? Obedecer por medo, e não se deve obedecer por medo, mas sempre por respeito. O problema da escola é que a alternativa à escola, digamos assim, e a célula social de base, que é a família, muitas vezes também se demite, porque hoje as famílias acompanham muito pouco as crianças. Essa é que é a verdade. Temos famílias hoje muito desestruturadas, muitas vezes monoparentais, com pais que estão ausentes. E, portanto, as crianças também não têm nenhuma alternativa àquilo que se passa na escola muitas vezes. E a única referência que acabam por replicar é aquela que aprendem na escola. Se é esta, estamos perdidos. Deixe-me dizer, professor, que acredito que casos como o desta professora haverá muitos por este país, muitos. A maior parte deles... Não digas isso. Hã? Achas que há assim tanto? Acho. Sobretudo na província é capaz de haver. Há muitos, pode não ser com uma incidência tão grande no número de alunos, porque aqui estamos a falar de uma turma quase inteira, mas pode haver em relação a 2 ou 3 ou 4. Fala-se muito no bullying entre colegas, mas não se fala exatamente nestes maus tratos que muitas pessoas discriminam alunos. Esta é a grande verdade. Os bons alunos são os queridos. Aqueles que têm mais dificuldades, muitas vezes são... Até há turmas para os bons e turmas para os maus, que eu acho uma coisa terrível, enfim, não é? O ensino tem aqui uma série de nuances muitíssimo complicadas. O que me parece muito importante neste caso é que, pela primeira vez, os professores percebem que não ficam impunes, que não é a mera suspensão de funções, porque ele pode ficar suspenso de dar aulas, mas ficar a fazer serviço de secretaria, ou ficar a dar apoio até só a um aluno ou 2, o que ainda me preocupa mais, fechado numa sala com um aluno, portanto é retirado da turma, mas ficar a dar apoio escolar, preocupa-me muitíssimo. Pela primeira vez as pessoas percebem que isto também é crime, não é só um processo disciplinar, é também criminal.
Isto é muito importante. Mas, Maia, deixe-me só dizer uma coisa, só num minuto, se me permite. Também ao lado de lá, que é o seguinte, e eu conheço bem este universo, enfim, a Maia conhece, foi professora também. Há professores que são-se viciados também. Há professores que são... Claro que Mas não no escalão Sim, primário, mas não no no primeiro ciclo. primário. Mas há professores que são agredidos e que enfrentam situações dificílimas hoje. E muitas vezes sem apoio de ninguém. Lembramos Se calhar, daquela se situação calhar, do telemóvel, exaustivos. lembram-se de que Várias, foi sabes? filme. Mas Houve só uma vez um grande se reportagem calhar sobre alunos que tiveram mais primárias Exato. como estes, que Pois, depois em vão alguns E que casos. veem Vingar-se os mais professores mais tarde. e que Em veem os alguns casos, professores crianças- como Exato. inimigos. Exato. Desculpe, professor, tenho-me interrompido. Não, agora essa- Realmente, veem os professores como inimigos. Eu vejo muito isso, porque trabalho numa escola também, e é terrível os alunos encararem os professores, alguns como inimigos. Eu farto-me dizer isso. Os professores não são teus inimigos, não estão um do lado de uma barreira e outro. Estamos a fazer um trabalho conjunto para atingirmos o mesmo objetivo, que é aprenderes. Não vejas o professor como inimigo. E acho que estas crianças, com este começo, certamente caminharão para aí. Porque o não é? ponto difícil aqui é conseguir um equilíbrio entre disciplina e correção e amor até no trato das crianças. Porque um grande problema, eu dou aulas no ensino superior, e sei isso, aparecem muitos alunos no ensino superior que não têm internalizadas muitas regras. Eu tenho uma muito boa relação com alunos e sou, enfim, muito próximo dos alunos. Mas há alunos que chegam ao ensino superior sem nenhumas regras internalizadas. Alguns têm dificuldade em estar calados nas aulas. Sim. Estão sempre a olhar para o telemóvel ou prestes a pegar no telemóvel durante as aulas. Porquê? Porque realmente não internalizaram normas. Portanto, este nosso discurso, e eu sei que compartilhamos todos esse ponto de vista, mas é bom que fique claro, não é um discurso contra a disciplina da escola, pelo contrário. Agora, o que é anacrónico, completamente errado, é pensar que a disciplina nas escolas às crianças deve ser imposta à pancada. Claro que não, isso não. claro que não. Tem que ser através da imposição de regras, com até exercícios lúdicos muitas vezes. Mesclada com com estímulo, afeto, com exatamente. estímulo. Sem Claro dúvida. que sim, sem dúvida. Mas tive sempre turmas muito disciplinadas e nunca toquei num aluno. Portanto, mas a minha voz também intimida um bocadinho, não é? Se calhar. Não, eles não tinham. Eles É não o respeito. Eu acho que é o que se passa comigo com os meus filhos. Eles não te tinham medo como os meus filhos não têm medo de mim. Claro. Têm respeito, são coisas diferentes. Sabem que Respeito trabalhar é importante. para trabalhar, brincar é Às brincar. vezes basta sabes- olhar, não é? Basta Sabes que eu tenho olhar um e filho, o pronto. meu filho mais velho tem 17 anos e depois 4 por aí abaixo e nunca bati nenhum dos meus filhos. Claro. E não preciso lhes dizer as coisas mais que uma vez. Não, Portanto, é o respeito. não é? Mas A isso são forma as como educa. situações ideais e eu peço muito aqui aos pais que deem mais atenção aos sinais que os filhos levam para casa, aos colegas tenham esta coragem que esta colega teve e sabe-se algo que ela não terá passado por ter tido essa coragem. Exatamente. E, portanto, para podermos, de facto, melhorar a nossa qualidade de ensino e o futuro de Portugal também. Exatamente. Muito obrigada aos Muito obrigado por terem estado connosco, foi um gosto enorme receber-vos.